Assista comigo, um testemunho muito forte, muito impactante, mas também muito emocionante. Assista até o final para você ver. Na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar o link do vídeo completo, então assista esse corte comigo, depois vá lá no canal e veja o vídeo completo. Vamos ver o vídeo. Eu lembro que no início eu vivia com a minha mãe, ela trabalhava numa casa de família, né? Ela trabalhava naquela casa, num bairro chamado Bairro do Farol, lá em Maceió. E eu lembro já dela grávida, ela engravidou de um rapaz que morava naquela casa. Não lembro bem se era parente deles, o que que era. Eu sei que ela engravidou e a gente foi embora daquela casa, com certeza, né? Ela já tinha eu, a patroa não ia querer mais um filho, né? E a gente foi morar em um bairro chamado Barro Duro, que é um bairro que fica próximo do bairro do Farol. E eu lembro que a gente foi morar, tipo, um sítio, né? Aqui chama chácara, né? Mas na época era um sítio. As casas eram uma aqui, outra longe, né? Não são próximas como são hoje em dia. E eu lembro que naquele sítio não tinha energia. A casa era grande e a gente foi morar naquela casa. E eu lembro que quando a gente chegou naquela casa, tinha uma marca assim de candeeiro, vela, não sei, alguém acendia ali e estava queimado. E eu lembro dessa frase que eu falei para ela assim: eu não quero morar nessa casa feia, velha, queimada. Eu lembro disso até hoje. E ela olhou para mim e falou: a partir de hoje é aqui que a gente vai viver. E tudo, a minha luta espiritual começou tudo dentro daquela casa. Tudo o que eu comecei a ver, o que eu comecei a enfrentar. Eu creio que eu tinha de 5 a 6 anos de idade, eu creio. Para você ter uma ideia, eu não sei minha idade, eu não sei a data do meu aniversário. Eu comemoro dia 15 de junho, mas eu não tenho certeza. Então, nos documentos está 55 anos, também não tenho certeza. Só tenho certeza que Deus é bom e Deus é maravilhoso. Então, foi dentro daquela casa que começou toda a minha história espiritual, né? Começou, na verdade, através de sonhos, né? Eu sonhei uma vez uma mulher com as roupas assim, né? Aquelas saia de ponta, preta e vermelha. Ela sempre sentava assim em cima de mim, né? Quando eu estava deitada, ela sentava assim na minha barriga. E eu tentava chamar minha mãe, só que naquela ocasião a minha mãe, quando a gente saiu da casa dessa patroa dela, a gente foi morar nessa casa, ela estava grávida, né? Ela estava já com a barriga já bem grande e eu era pequena, então a minha mãe, ela saía e ela me deixava muito só dentro de casa. E aí eu dormia com fome, muitas vezes, e eu tinha esses sonhos, eu sonhava com coisas assim muito estranhas. E dali aí eu passei a ter relacionamento com aquelas criaturas que eu sonhava. Só que como eu era criança, eu não tinha para quem contar, e aquilo foi cada vez mais se agravando. Só que assim, a gente vivia naquela casa que era diferente, né, o ambiente era diferente quando a gente vivia ali, era escuro, era uma casa muito grande, era tipo um sítio, assim, e ali que começou as minhas guerras espirituais. Sempre essa mulher de preto, horrorosa, e um ser cadavérico que também sentava assim, em cima de mim. Como eu não tinha alguém assim que cuidasse de mim, como a minha mãe, ela começou a beber, ela chegava, às vezes eu ficava o dia inteiro sozinha dentro daquela casa. Então, como eu não tive alguém para conversar e contar aquilo foi se agravando na minha vida e eu passei a ter uma intimidade com aqueles seres que desenvolveu na minha juventude, na verdade, né? E com o passar do tempo, eu já lembro da minha irmãzinha já grandinha. E aí um dia eu estava brincando na porta de casa, assim, com a minha irmã, e chegou um rapaz. E ele perguntou: cadê sua mãe? Eu disse: minha mãe está lá dentro. Fui chamar minha mãe. E era o pai da minha irmã que tinha vindo buscar ela. E ele levou a minha irmã. E a minha irmã foi embora, então só ficou eu com ela morando naquela casa. E aí piorou a situação. Ela começou a beber e ela chegava de noite, ela ia trabalhar em casa da família, ela tentou, né, pelo menos ficar comigo, só que não, ela não conseguiu. Aí ela me colocou nessa casa onde ela trabalhava, que foi bem, bem terrível. E ali, aquela casa, ela marcou muito a minha vida, porque dali começou tudo. Tinha um senhor já de idade, e aquele homem ele abusava de mim. Dali começou também a minha história com a pedofilia, que eu conheço a pedofilia de perto. Então, tudo começou naquela casa. Aquela casa foi
como se diz, né? O ápice de toda a minha história. Ali a minha irmã foi embora, ali a minha mãe começou a beber, ela chegava bêbada em casa, ela me batia, ela passou a me bater, algo que ela não fazia antes. Então dali começou tudo, né? Ali naquela casa. Ela trabalhava numa casa, ela chegava todo dia, né? Embriagada. E aí, acho que como ela não estava dando conta do recado lá na casa da patroa, o que ela fez? Ela me colocou dentro dessa casa, em outro bairro lá em Maceió. No bairro do Farol também, né? Eu sempre ali, a região do Farol, aqueles bairros ali. E ela me colocou na casa dessa mulher, para mim trabalhar. E eu era criança. E aí, que aconteceu? Nessa casa, eu fui atropelada, que eu fui lá no Maceió, na época chamava Venda. Vai na Venda, né? Vai na Venda. E aí eu fui buscar algo lá para essa mulher que eu vi na casa dela. E eu fui atropelada. Eu lembro que ela foi uma vez no hospital me ver, minha mãe. Eu lembro, eu estava com isso aqui, sabe? Da cor dessa blusa que vem isso aqui, eu quebrei as pernas, fiquei engessada, as pernas e tudo, na casa dessa mulher. E foi a única vez que ela foi lá me visitar. E essa mulher, ela foi embora para Aracaju, ela e toda a família. Ela tinha 7 filhos, já tudo grande já. E ela foi embora para Aracaju. E em Aracaju, aí foi que o negócio ficou feio. Porque eu tinha que fazer todo o serviço da casa, eu era espancada, eu era abusada pelo esposo dessa mulher de novo, né? Então, ali foi que eu sofri mesmo. Minha mãe estava longe. Se eu perder... Hoje em dia, quando eu estou em casa lavando roupa, que eu perco uma meia, alguma coisa, não dá, parece que lembra, assim. Porque quando eu perdi alguma peça de roupa, ela me trancava dentro do banheiro, pegava os cabelos, como diz lá no Nordeste, com gosto de gás, ela me espancava dentro daquele banheiro. Só que quando chegava alguém, eu lembro que ela era costureira. Quando chegava alguém, ela me chamava de minha filha, né, para mostrar para as pessoas que ela me tratava bem. E eu dormia num quartinho lá atrás, na casa dessa mulher lá em Aracaju, né, em Sergipe. Eu dormia num quartinho escuro, fedido. Eu era tipo escrava mesmo. Ela tinha 4 filhas, uma estudava medicina, uma era bailarina. Cada um vivia a sua vida. E eu fazia de tudo naquela casa. Às vezes eu ia dormir, eu lembro, eu ia dormir meia-noite, ia dormir tarde, fazendo todo o serviço daquela casa. E aí de mim, se eu não desse conta. E à noite, o esposo dela ainda ia lá atrás abusar de mim. Só que eu não contava para ela, que eu dizia assim, eu moro aqui na casa desse, ela já me bate do jeito que ela batia. Se eu falar isso, ela vai me matar. Então era algo que eu guardava só para mim, né? E aí, quando foi um dia, a minha mãe chegou lá para me buscar lá em Aracaju. Só que ela chegou bêbada, de novo. Ela chegou embriagada lá e ela falou, vim buscar minha filha. Naquela época, eu era cheia de piolho. Eu tinha sarna, eu lembro que coçava assim, sabe, entre os dedos assim. E eu tinha só... Ela era costureira e eu tinha só um vestido vermelho, era a única roupa que eu tinha. E eu tinha sarna, eu tinha piolho. Eu lembro que as pessoas chegavam perto de mim assim, sai pra lá, tá fedendo. As pessoas falavam isso de mim. E naquele dia, a minha mãe chegou. Nossa, para mim foi... Naquele dia aconteceram 2 coisas. Foi o dia mais feliz da minha vida, mas também foi o dia mais triste da minha vida. Eu vou te contar por quê. Ela chegou, era por volta de acho que umas 3 horas, 4 horas da tarde, lá em Aracaju, e ela falou assim, eu vim buscar a minha filha. E a mulher leva a filha tua, né? Fui embora com a minha mãe. Só que quando chegou em Maceió, ela falou assim para mim, já era noite, ela falou assim, eu lembro que ela comprou um lanche, ela comprou uma coca e um lanche que eu não lembro bem o que era, e me deu e falou assim, sente aí, e que eu vou ali e volto já. Aquela noite foi a última noite que eu vi a minha mãe. Eu não sei o que aconteceu com ela. Ela não voltou. Eu amanheci na rodoviária, com um funcionário da rodoviária lá em Maceió já, olhando para mim, eu abri o olho e ele falou assim, cadê tua mãe? Eu falei, a minha mãe foi ali e volta já. Ele falou, volta nada, tua mãe te largou aí ontem à noite e não voltou mais. Na verdade, ele já estava, né, observando, ele viu, né? E eu amanheci ali. E aí eu não sei o que aconteceu, se ela morreu, se ela foi atropelada, o que aconteceu, né? Porque ela chegou embriagada lá em Aracaju e ela continuou bebendo e ela me largou ali, comprou aquele lanche e eu não sei o que aconteceu. Eu quero dizer uma coisa para você, se você pegar uma criança de 5, 6 anos, uma criança, e largar ali no Mufato e sumir por 5 minutos, é horrível. Eu sinto a sensação até hoje.
quando aquele homem falou assim, tá nada, tua mãe te deixou aí ontem à noite e até agora ela não voltou. E você não pode ficar aí. É como se abrisse, sabe, o chão e é horrível, uma sensação. Eu lembro até hoje. Eu creio que nessa época eu já tinha, acho que uns 8 anos. 8 para 9 anos, eu acho. Foi o dia mais feliz, porque quando eu vi a minha mãe chegando ali dizendo, vim buscar minha filha, que eu lembro que ela falou essa frase, vim buscar minha filha. Eu fiquei super feliz. Mesmo sofrendo, a criança ela quer estar perto do pai e da mãe, né? Sim. Só que quando eu cheguei em Maceió, ela foi embora, então... E aí eles falaram, eu lembro que ele falou assim para mim, você não pode ficar aqui, você tem que ir para aqui, todo o aeroporto e rodoviária, tem a parte juizado menor, né? E eles me levaram. Aí dali que começou a minha experiência de ficar nas ruas, porque eu pensava assim, eles me levaram ali e depois eu lembro que eles me levaram numa sala, eu fiquei naquela sala até eles resolver para onde que eu ia. E dali eu fugi, daquela sala eu fugi, porque eu pensava assim, se eu ficar aqui, ela não vai me ver, eu não vou achar ela. Então, na minha cabeça, eu tinha que estar nas ruas para me encontrar ela. E dali que começou a minha experiência de rua, sabe? Assim, eu fugia. Onde me colocasse, eu fugia. E aí eu olhei, eu vi uma viatura atrás de mim, e dali começou a minha história. Aí era delegacia, rua, delegacia, rua, delegacia, rua. E eu lembro que eu fiquei alguns, eu não lembro bem o tempo, mas eu vivi um bom tempo dentro do 2º distrito policial de Maceió. Eles me trancaram numa cela porque todos os lugares eu fugia. Onde me colocasse, eu fugia. Então, eles me colocaram dentro da delegacia e trancava. Eu comi muito pão com mortadela naquela época. E ali, de novo, começou a ser abusada. Então, o que eu vou dizer é que às vezes até choca, né? Mas com 8, 9 anos, eu tinha relações com pessoas que tinham idade de ser meu avô. Porque passou a ser algo natural. Hoje os pais e as mães têm que ter muito cuidado. Muito cuidado hoje. Nessa delegacia, onde eu fiquei um tempo vivendo dentro dessa delegacia, com o delegado que teve, porque eu fugia, né? Para onde me colocasse, eu fugia. Aí o delegado me colocou ali para mim não estar nas ruas, né? E ali tinha um policial que ele me levou para viver na casa dele. Ali eles cuidavam bem de mim. Só que assim, eu passei a ser uma criança revoltada. Eu não amava ninguém, eu não respeitava ninguém e roubava. Meu Deus, não podia ver 10 centavos. Então eu era uma criança muito terrível. Então ninguém aguentava, né? E eu fiquei um tempo lá. Aí ele tinha uma senhora tia da esposa dele. Essa senhora ela me arrumou escola. Ela me arrumou escola para me estudar. Ela cuidou de mim. Eles queriam cuidar de mim. Só que eu era muito terrível. Eu era revoltada. Eu pensava assim, se a minha mãe me abandonou ou eu não conheci meu pai, ninguém gosta de mim. Eu também não tenho obrigação de gostar de ninguém. Então, eu passei a ser uma pessoa revoltada, eu não amava ninguém e também não dava legalidade de ninguém se aproximar de mim, porque eu achava que tudo era maldade. Eu via tudo com maldade. Eu aprendi a ver. É tanto que eu aprendi a abraçar. Não faz muito tempo que eu aprendi a abraçar. Até hoje eu não sou muito, falar a verdade, não gosto muito de abraço. Porque a gente não pode dar aquilo que a gente não teve, aquilo, né? Não recebeu. Eu pensava assim, se a minha mãe fez isso comigo, ninguém gosta de mim. Eu tinha isso na mente, né? Eu pensava assim. Algum tempo atrás, quando eu conheci Jesus no início, se eu falasse isso aqui que eu estou falando, eu não ia conseguir. Eu chorava muito. Não conseguia terminar a história. Às vezes, quando eu me converti, as pessoas lá em Maceió mesmo me convidavam para contar, né, o testemunho. Eu não conseguia contar. Chorava. Com o tempo a gente vai adquirindo uma certa maturidade também, né? Mas eu vejo isso também como uma cura. Porque quando eu me converti, eu queria cantar. Meu sonho era ser cantora. E um dia Jesus falou para mim assim, você quer ser cantora? Então você tem uma tarefinha para você. E eu perguntei, mas o que será? Você tem que perdoar a tua mãe. Então dali se tornou mais fácil. Quando eu tinha 12 anos, eu levei uma surra, de 12 a 13 anos eu acho. Eu levei uma surra de um policial, outra história já, tão grande dentro de uma delegacia,
porque foi assim, essa senhora, ela tentou fazer de tudo por mim, né? E eu fugi da casa deles. Fugi e fui, como eles falam, né? Fui apreendida, né? É apreendida, né? Que fala, que eu era menor. E eu fiquei naquela delegacia e aquele policial gritava. E comigo tinha mais 2 meninas, eu creio que elas tinham de 16, 17 anos. E tinha outro garotinho comigo. Então o garotinho ficou comigo numa sala e elas 2 ficaram em outra cela. E elas riam, e aquele policial dizia assim: se eu sair, vocês calem a boca, eu quero dormir. Se eu me levantar aqui, eu vou matar vocês. Só que eu e o garotinho estava quieto. Eu ainda estava vendo a atitude dele, né? Como eu já tinha sofrido bastante, então já, né? Eu vou ficar quieto para esse homem não vir. Mas não deu outra. Aquele homem, ele abriu a cela, ele veio com uma tora de pau, né, que chama. Aquele homem deu uma surra tão grande, só eu apanhei naquela noite, você tem ideia. E quando eu tinha uns 17 para 18 anos, que já estava na bagunça, eu arrumei uma turma para matar ele. Eu queria matar ele. Eu via ele em fila de mercado, eu via ele na rua e eu dizia, eu vou matar ele. E hoje em dia, pelo que Jesus fez na minha vida, hoje eu abraçaria ele, comeria com ele. Então eu creio que só Jesus, só Deus tem esse poder de nos trazer a cura. Para terminar a parte lá da delegacia, nessa vez que eu levei a surra, essa senhora, que era parente desse policial, né, que tentaram me ajudar, eu fui para um orfanato. Eu fiquei 3 anos no orfanato, no sertão nordestino, lá em Alagoas. E ali também aprendi de tudo. Ali já estava adolescente, né? Aprendi de tudo. Para você ter ideia, eram 311 meninas. E a gente passava muita fome naquele orfanato. Então, quando eu saí, eu fui expulsa de lá, para você ter ideia, fui expulsa do orfanato, de tão anjinho que eu era. E aí, quando eu voltei para Maceió, aí eu fiquei nas ruas, eu era adolescente, eu fui para as ruas. Então, eu ficava FEBEM em rua, na delegacia para menores, né, que eles falam. E depois, daí eu comecei a trabalhar em casa de família. E aí foi que eu comecei a frequentar alguns lugares, né, espirituais, amizade, né, e aí foi se agravando. E aí quando eu estava assim, já uns 14, 15 anos, eu era terrível. A minha situação estava terrível. E aí que como foi se agravando a parte espiritual, né? Porque eu fui crescendo e eu fui me tornando mais rebelde. Eu coloquei na cabeça que eu não tinha que obedecer a ninguém, eu não tinha que respeitar ninguém, e a vida era minha, eu mandava e eu ia fazer as coisas que eu queria. Ninguém mandava em mim, porque eu tinha isso na mente. Se minha mãe me abandonou, quem que gosta de mim, né? E aí eu comecei a frequentar alguns lugares, né? Ia nos lugares que eu gostava de ir lá para ver, para conversar, né? Porque lá eu tinha mais intimidade. E dali que começou mesmo, me aprofundei no lado espiritual e foi se agravando, se agravava muito, se agravou muito a situação espiritual ao ponto de sentar, conversar, ver, assim, entendeu? E eu vivia na casa, porque assim, eu não tinha onde morar, então eu trabalhava, às vezes nem recebia. Eu vivia nas casas das pessoas, mas para comer e dormir. Então durante o dia eu trabalhava e... Entendeu? Tinha casa que eu nem ganhava salário. Eu trabalhava e vivia ali só para não ir para as ruas de novo, porque eu não queria ir para as ruas. Eu ficava na rua porque eu não tinha onde ficar, entendeu? Eu não tinha. As pessoas me pegavam para trabalhar, mas as pessoas queriam se aproveitar de mim, entendeu? Tipo assim, não pagava, eu ficava ali e eu tinha no meu coração o desejo de encontrar minha mãe. Eu dizia assim, eu não queria ficar presa, porque o meu sonho era encontrar ela. Eu andava, eu procurava, mas eu não achava. E eu fui... É nesse achar que eu ficava nas ruas, que eu achava assim, se eu ficar entre 4 paredes, eu não vou achar. Mas aí quando eu fui chegando 16, 17 anos, por aí eu já fui desistindo, né, de procurar ela. Eu comecei a trabalhar em casa de família, essas coisas. Mas um dia eu estava indo para buscar os filhos da minha patroa na escola e me veio uma vontade muito grande de ir numa igreja. E eu fui. E ali eu me converti. E um dia, 2 semanas depois que eu me converti, eu abri a Bíblia sem querer, dali que a minha vida mudou. Eu abri a Bíblia sem querer, eu achei Isaías 49:15.
que diz que pode acaso uma mulher esquecer do filho. Então, naquele dia, minha vida mudou. Porque Jesus me fez, o Espírito Santo me fez eu achar Isaías 49:15 na Bíblia. Fala, né, que pode acaso uma mulher esquecer do filho que cria, não sei o quê. E ali eu conheci a paternidade de Deus através daquele versículo. Eu era nova convertida. E até hoje eu fico pensando como que eu achei aquele versículo, né? Isaías 49:15, que é o meu texto áureo. Eu falo que é o texto áureo da minha vida. Ali eu conheci a paternidade de Deus. E ali eu vi que eu pensei assim, poxa, Deus me ama. Como assim Deus me ama? E aquilo... E eu era da igreja, eu me converti na Igreja Batista, né? Fiquei 1 ano, hoje estou na Assembleia, mas minha história começou na Igreja Batista tradicional. Só que naquela época eu enfrentava muitas guerras espiritual. Quando eu encontrei Isaías 49:15, eu vi a paternidade de Deus ali, né? Naquele versículo. E em questão do relacionamento, demorou eu ter confiança, né? Porque eu achava que todo mundo que ia se aproximar de mim era só por sexo, né? Por diversão. E eu também, às vezes, ia também nisso aí. Quando eu vim para Jesus, eu comecei a orar e pedi para Deus eu pedia para Deus a pessoa que fosse preparada por ele. Só que eu nunca imaginei que um dia eu ia casar com um paranaense, que eu vivia lá em Maceió. E hoje, eu aprendi a me relacionar, mas demorou. E quando eu conheci meu esposo, eu orei a Deus. E eu fiz o teste com Deus. Falei, Senhor, se é ele realmente que o Senhor preparou para mim, ele vai me respeitar. Ele vai casar, vai ser tudo diferente. E Deus fez da forma que eu pedi a Deus, da forma que eu orei. Meu marido é um homem, não é porque é meu marido não, mas é uma pessoa assim, é um homem de caráter. Só que Deus falou assim, você quer me adorar? Então tu desafia, tu perdoa a tua mãe, porque eu tinha muita mágoa da minha mãe. Eu tinha ódio, eu odiava. Eu dizia na roda de amigos, se ela aparecer hoje aqui, eu mato. Eu não quero nem conversar com ela, eu falava. E Deus me trouxe esse desafio. Primeiro foi perdoar minha mãe e depois esse policial e muitas pessoas, né, que me maltrataram, me machucaram. E, William, é algo que, assim, que eu tenho muito orgulho de falar. Quando eu encontrei aquele versículo ali, eu encontrei a paternidade de Deus naquela noite. Né? Eu encontrei, Deus falava para mim, através daquela palavra, que Ele me amava. E ali eu passei a me sentir diferente. Eu disse, nossa, Deus, Ele gosta de mim, me ama, né? E eu tinha 2 semanas que eu estava na igreja. E a partir dali, eu passei a viver a paternidade de Deus. Eu passei a viver na dependência de Deus. Hoje, quando eu quero alguma coisa, eu peço a Deus. Deus me ensinou como me vestir. Deus me ensinou muita coisa. Coisas que uma mãe ensina para uma filha. Deus me ensinou quando eu vim para a igreja. Deus é maravilhoso. Você aí que está longe de Deus, você não sabe o que você está perdendo. Que não existe nada melhor nessa vida do que a paternidade de Deus. Você descobrir que Deus é teu pai, né? Deus é maravilhoso. O que eu quero falar nessa noite, William, para todos que estão nos ouvindo, para nós aqui também, né? Que a falta de perdão, ela retém. Ela prende muita coisa. Muita coisa, às vezes, não vem para a vida da gente por causa da falta de perdão. É como se tem uma sala fechada ali, muitas bênçãos, mas a chave é o perdão. Você só vai adquirir tudo aquilo ali quando você perdoar. Enquanto não perdoa, porque o amor, o perdão, meu pastor ele sempre costuma dizer, né, que se você não se arrumar aqui na vertical, horizontal não funciona. Tem que perdoar. Tem que perdoar. É fácil? Não é fácil. Mas Jesus, ele nos ajuda, né? Ele nos ajuda. E o que me ajudou na minha vida foi a paternidade de Deus, aquilo que eu falei. Eu amo falar sobre a paternidade de Deus porque foi o que tem me sustentado até hoje. Então, perdoe. Perdoe para que as bênçãos do Senhor venham para a sua vida. Mas enquanto não perdoar, as coisas não andam. Não adianta não querer correr para lá se antes você não se arrumar aqui. Tem que se arrumar aqui embaixo primeiro.